Amados queridos irmãos, agora eu estou mais à vontade, estou mais solto, né? Eu tenho a descendência do italiano, você prender a mão é difícil, se eu prende a minha mão, como é que eu vou andar? Eu não consigo andar assim com as mãos presas, né? Mas eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e darmos continuidade aos nossos estudos. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, e vamos continuar hoje com a terceira carta do Apocalipse. E enquanto os irmãos estão procurando lá Apocalipse, capítulo 2, eu lembro aos irmãos que no quarto sábado, 26, não é isso? Ontem foi 12, 19, 26. Nós teremos o terceiro congresso de evangelização de índios aqui na igreja, trabalho da Missão Kaiowá. E hoje nós temos o almoço missionário, E toda a verba destinada ao resultante deste almoço, nós estaremos encaminhando ao nosso irmão seminarista Rafael, lá em São Paulo, onde temos o prazer de ter a sua esposa conosco aqui, a Raquel, e na minha casa. A Raquel foi abduzida, né? Está lá ajudando com os sobrinhos. Amados queridos irmãos, Apocalipse capítulo 2. Carta à igreja em Pérgamo, a partir do versículo 12. Carta à igreja em Pérgamo. Achamos? Quem achou, diga comigo amém. Amém. Vamos orar. Senhor, com alegria, com respeito, com temor, leremos a Tua palavra mais uma vez, e nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja abrindo os nossos corações, para que possamos entender, compreender, que a Tua palavra seja viva, eficaz, penetrante, desafiadora em cada um de nós. E pedimos que Tu estejas usando aquele que trará a mensagem, para que ele seja instrumento Teu. O que não vier de Ti, que se deixe de lado, mas fala conosco, Senhor, que nós precisamos Te ouvir. Em nome de Cristo Jesus, amém. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Carta à igreja em Pérgamo. Eu gostaria de perguntar a algum irmão aqui que sabe o que significa a palavra Pérgamo. Casado. Pérgamo significa casado. E aí cada vez nós vamos entender mais esta carta. Vamos ler alternando o texto. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o teu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos lábios e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amados queridos irmãos, hoje nós vamos conversar sobre a igreja de Pérgamo, uma das 7 igrejas narradas no livro de Apocalipse, aos quais o apóstolo João, o último vivo, todos já tinham morrido, sacrificados. O último que está vivo está bem idoso, preso na ilha de Patmos, e ali ele recebe a visão de Cristo e a instrução de escrever as últimas coisas, o livro de Apocalipse. Então aqui Jesus está falando para ele sobre os tipos de igrejas que existiam na época. Os tipos,
nós já lemos anteriormente a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, e agora vamos ler a igreja em Pérgamo. Pérgamo. A igreja em Pérgamo vai nos lembrar muito sobre o seguinte tema: até onde o cristão pode ir? Até onde o cristão pode ir? O que é ser cristão e o que é ser do mundo? Qual é o limite? É tênue ou é imenso? E muitas vezes nós ultrapassamos. Amados queridos irmãos, há uma história muito interessante e engraçada que vai começar a nos ensinar a falar sobre esse tema. Duas pulgas estavam conversando. Elas estavam num cachorro e estavam passando por muita fome. E elas diziam: olha, cada vez que nós tentamos morder o cachorro, ele consegue nos expulsar com a sua pata, nós temos que fazer uma reengenharia. Não podemos continuar assim, temos que mudar. E aí elas pensaram como poderíamos fazer. E uma delas falou assim: olha, acho que nós precisamos voar. Não adianta saltar, porque saltar é fácil o cachorro nos tirar. Precisamos fazer uma reengenharia. E elas contrataram então uma mosca como consultora, entraram num programa de reengenharia de voo e aprenderam a voar. E depois de algum tempo, uma delas se virou para a outra e falou assim: olha, voar não é suficiente, porque ficamos grudadas no corpo do cachorro muito tempo, o que dá tempo para ele reagir e nos tirar. Precisamos da consultoria de uma abelha, onde podemos ficar sugando o sangue dele em voo e fugirmos rapidamente. Chamaram uma abelha, contrataram uma técnica do chega, suca e voa, e não funcionou. Eles continuaram, as duas pulgas continuaram tendo problemas com o cachorro. E aí elas falaram assim: olha, o problema é que nós temos que morder o cachorro muitas vezes. Talvez nós precisemos fazer como os pernilongos. Temos um ventre dilatado para enchermos de sangue e podemos fugir voando. E aí contrataram um pernilongo e continuaram o seu programa de reengenharia. Agora ficaram enormes, com abdômenes grandes, né? E a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro. Voavam como os pernilongos, não precisavam pousar como as abelhas, tinham ventres dilatados como os pernilongos, mas não conseguiam se aproximar dos cachorros. Foi aí que elas encontraram uma saltitante pulguinha. E aquela pulguinha, extremamente alegre, alimentada, forte, olhou para aquelas duas pulgas que sofreram reengenharia e falaram assim: olha, vocês estão enormes, fizeram plástica? E ela disse: não, reengenharia, esse é o século XXI, agora somos pulgas adaptadas aos desafios desse século, voamos, picamos e podemos armazenar muito mais alimento que você. E a pulguinha então virou para ela e falou: mas por que vocês estão com cara de fome? Isso é temporário, já estamos fazendo consultoria com um morcego que vai nos ensinar a técnica do radar para fugirmos do cachorro. Ah, sim, tá bem, eu estou bem, estou forte, estou sadia, não é? E as outras pulgas perguntaram assim: mas espera aí, você não está preocupada com o futuro? Você não pensou em reengenharia? E a pulguinha respondeu: quem disse que não? Pensei, fui conversar com a minha avó, que tinha a resposta na ponta da língua para o problema do cachorro. E o que a sua avó disse? Não mude nada, apenas sente no cocuruto, no ponto mais alto da cabeça do cachorro, é o único lugar que a pata dele não alcança. Amados queridos irmãos, quando olhamos as igrejas e os crentes de hoje, nos impressionamos com a reengenharia, a adaptação que eles estão fazendo, e cada vez mais as igrejas estão se parecendo com o mundo. Ao invés das igrejas transformarem o mundo, elas se estão transformando no mundo. O mundo tem entrado na igreja muitas vezes em nossas vidas, temos mudado os nossos costumes, nossos gostos, e nem sempre somos reconhecidos aí fora como crentes, como cristãos. Essa era a dificuldade que a igreja em Pérgamo estava passando. Repare um texto,
da igreja em Pérgamo. Ele vai falar assim, olha Jesus dizendo para a igreja: conheço o lugar em que habitas, porque aí está o trono de Satanás. Amados, queridos irmãos, não é um lugar, é a forma de vida. E quando nós olhamos então a forma de vida da nossa cidade do Rio de Janeiro, nós dizemos assim, aqui é o trono de Satanás. Uma cidade que é conhecida pelo samba, pela prostituição, pela nudez, pela bebida, pela agressividade. Eu gostaria que aqui se parecesse com o céu. Quando vamos aí para fora e dizemos que moramos no Rio de Janeiro, as pessoas acham que nós somos sambistas, viciados em chope, adoramos futebol. Chegam a imaginar que todos nós somos torcedores do Flamengo. Olha que blasfêmia. Não é essa a imagem que nós queremos. Não é essa a imagem que nós queremos. Não é essa a imagem que nós podemos passar. E aí vocês reparem, olha que interessante. Jesus diz assim: tenho, todavia, contra ti alguma coisa. No versículo 13, ele diz que a igreja é fiel, fiel testemunha de Jesus Cristo. Mas, apesar disso, ele tem contra alguma coisa. É que alguns ali sustentam a doutrina de Balaão. Reparem que interessante. Jesus está olhando, está diagnosticando, ele está olhando, ele está vendo os problemas da igreja, depois ele vai trazer uma sentença para essa igreja. Esta igreja, ela praticava a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. E ele vai dizer mais à frente também que eles sustentam a doutrina dos nicolaítas. E Jesus diz, essa igreja tem que se arrepender. Essa igreja tem que mudar o seu viver. E aí ele vai trazer o juízo. Nós vamos conversar com calma. Ele diz assim, olha que interessante, versículo 17, né? 16. Portanto, arrepende-se, não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, com a língua. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei, o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amados, queridos irmãos, deixe-me agora mergulhar com os irmãos um pouco mais, dissecarmos o texto e tentarmos ouvir o que Deus tem a falar para nós. Primeiro, a igreja precisa lembrar-se que está comprometida com Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Quando Jesus voltar, ele nos levará como a noiva. Daí o nome da cidade ser Pérgamo e ser colocado aqui como exemplo de Jesus Cristo. Casado, nós estamos casados com Jesus Cristo. Nós temos que ter um testemunho condizente com esta união feita pela vontade de Deus. A igreja em Pérgamo, Jesus apresenta o seguinte diagnóstico: ela estava instalada no meio da casa de Satanás, porque Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso. Ela tinha sido, assim como o Rio de Janeiro, a capital da Ásia durante 400 anos. Pérgamo era um importante centro comercial, cultural, comercial também, mas mais interessante no momento é cultural. A cultura ali, como aqui no Rio de Janeiro, que se fala em cultura, né? Sobrepujava Éfeso e Esmirna, cidades mais ricas que anteriormente falamos. A biblioteca em Pérgamo tinha 200.000 pergaminhos. Sabe o que é pergaminho? Olha, pergaminho vem da palavra Pérgamo. Foi inventado lá. Porque eles montaram uma biblioteca imensa e estavam concorrendo com a maior biblioteca da época, que era Alexandria, no Egito. E aí eles compraram um carregamento de papel que vinha de lá. Não é? E o rei Ptolomeu proibiu que o papiro saísse do Egito para ir para lá. E aí Pérgamo teve que desenvolver uma nova técnica, não tinha mais papel para onde escrever os textos, e desenvolveu então um pergaminho, a pele do animal seca, que tem uma durabilidade muito maior. Por quê? Porque faltou o papel. Era a segunda maior biblioteca da época. Os pergaminhos lá estavam, os montões. Pérgamo era destacado também pelo seu paganismo religioso.
Ali estava o templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ali era o templo principal de adoração a Esculápio, o deus da medicina, representado por aquela serpente. Ali havia a maior escola de medicina da época. Pessoas vinham de todas as partes para lá para serem curadas dos seus males, tanto através de medicações, quanto através de erros doutrinários. Naquela época, havia mais de 200 santuários no mundo inteiro dedicados ao deus Pérgamo, ao deus Esculápio, a serpente que curava. Pérgamo era o centro asiático do culto do imperador. É a primeira cidade na Ásia onde foi construído um templo para adoração ao imperador vivo, o imperador Augusto. Isso era o símbolo de lealdade a Roma. Em Pérgamo, a sociedade estava tão depravada, a sociedade estava tão pecaminosa, que Jesus disse que ali está o trono de Satanás, marcado pela pressão, pela sedução, pela cegueira espiritual, pelo misticismo, pelo paganismo, pela mentira religiosa, pela perseguição, pela sedução ao povo de Deus. Em Pérgamo havia panteões, lugares para adorações a cada deus que era conhecido naquela região. Mas naquela cidade havia uma igreja que Jesus diz no versículo 13, que não negava a fé. É interessante, essa igreja tinha fé, tinha lealdade a Jesus Cristo. Essa igreja adorava a Jesus Cristo. Mas qual era o problema dessa igreja então, pastor? É porque ela negociava a verdade. Ou seja, a igreja imaginava que poderia estar domingo louvando, adorando a Deus e durante a semana provando dos prazeres mundanos. Amados queridos irmãos, ser cristão é muito mais do que estar na casa de Deus, levantar a mão, sacudir o corpo, chorar nos domingos. Esse Deus que nós estamos adorando aqui, ele tem que sair conosco no nosso coração e estar conosco todos os dias da semana. Adianta alguma coisa você estar aqui adorando, glorificando a Deus e dando um péssimo testemunho do lado de fora? Quantas vezes nós já fizemos isso? Viramos para alguém conhecido e dizemos assim: como é que pode aquela pessoa dizer que é crente? Olha o comportamento dela. Essa era a igreja em pé. Conhecia a palavra. Ela leal na adoração ao Senhor. Acreditava em Jesus Cristo como Salvador. Mas uma igreja que se misturou com o mundo. Misturou com o mundo. Uma igreja que, ao invés de ultrapassar os muros para chegar ao mundo e evangelizar, ser sal e ser luz, é uma igreja que deixou o mundo pular os muros e entrar dentro da igreja. E aí nós vamos continuar um pouco, e olha que interessante. Nós tínhamos ali em Pérgamo 3 doutrinas destruidoras. O texto fala no versículo 14, primeiro a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. Pastor, onde é que está a história de Balaão? Quando Moisés está caminhando com o povo em direção à terra prometida, retornando, saindo do Egito, retornando para casa, eles, quando chegam na planície dos Moabitas, o rei Balaque tem medo. Imagine, milhões de pessoas chegando. Grandes vitórias já estavam sendo obtidas, não ultrapassaram o Rio Jordão. E aí ele chama um profeta, Balaão. Um homem que conhecia Deus, falava o que Deus mandava. Mas é que o maior Deus de Balaão não era o nosso Deus, era o dinheiro. E aí o rei Balaque, o rei dos Moabitas, diz assim: olha, se você levar sobre o povo de Deus uma maldição, se você amaldiçoar o povo de Deus, eu vou te dar muito dinheiro. E Balaão aceitou. Mas quando ele levantava as mãos para amaldiçoar o povo de Deus, ele só conseguia abençoar. Deus não permitia que a sua boca fosse usada para amaldiçoar o seu povo. Ele trazia bênção. E o rei Balaque disse assim: olha, eu estou pagando você para amaldiçoar? Ele falou: não consigo. Eu não consigo. E aquela passagem, então,
do momento em que a sua mula se desvia do caminho, e ele bate na mula, e ela se desvia de novo, ele bate na mula, e ela se desvia pela terceira vez, ele bate na mula, e a mula fala com ele e diz assim: você não está vendo aí um anjo do Senhor com uma espada de fogo para te matar? É por isso que eu estou desviando do caminho. Olha que absurdo. A mula falou com Balaão do erro que ele estava cometendo, e ele conversa com a mula. E aí ele diz então ao rei Balaque: olha, não há como eu amaldiçoar esse povo, mas nós podemos fazer diferente. Podemos fazer diferente. Nós podemos usar as donzelas moabitas sedutoras e misturá-las com o povo de Deus. Os jovens se entregarão à prostituição, se tornarão fracos, se tornarão vulneráveis. E o rei Balaque gostou. Temos poucos jovens aqui, poucos adolescentes hoje, mas cuidado, porque os prazeres do mundo são imensos, são atrativos, mas geram dor, geram destruição, deram sofrimento e a tristeza profunda de Deus quando olha para nós e nos vê pecando. Essa é a doutrina de Balaão. Se misturar com o mundo. E hoje nós vemos várias igrejas fazendo reengenharia. Vamos nos misturar com o mundo. Não há mais necessidade de liturgia, não há mais necessidade de pregação, não há mais necessidade de usarmos uma roupa boa para o templo. Podemos usar os prazeres do mundo. Jesus também questiona no versículo 15 sobre a doutrina dos nicolaítas. O que é nicolaítas? É uma igreja contextualizada. É a igreja que pode imaginar, que pode fazer isso tudo e continuar sendo igreja de Deus. Quanto mais eles se entregavam aos apetites da carne, acreditavam que maior seria a oportunidade do perdão de Deus. Cristo odeia a obra de Balaão e dos nicolaítas. Cristo odeia o pecado. O que era odiado na igreja em Éfeso era tolerado em Pérgamo. E estamos no terceiro problema dessa igreja. Não apenas a doutrina do Balaão, que dizia sobre a mistura, a prostituição. Não apenas a doutrina de Nicolau, que dizia que nós podemos viver nos dois meios, mas a doutrina do silêncio e da omissão. A igreja fiel se omitia, silenciava, convivia com isso, como se nada houvesse. E hoje, muitas vezes, amados queridos irmãos, nós ouvimos falar de pastores, dirigentes que vivem em pecado, praticam pecado, mas a igreja convive com eles. Convive com eles. E diz assim: não, eles têm uma boa pregação. Não, ele tem um bom louvor. Não, ele é um bom administrador. Mas Deus quer pastores, amados. Mas nem sempre a igreja quer um pastor. A igreja quer alguém que brinque, que sorria, que toque, que fale, que seja camarada. O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando ela é santa. Quando a igreja se mistura com o mundo, ela perde o seu poder e perde a sua influência. Enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calaram num silêncio pecaminoso. Quando eu era pequeno, e se falava assim: ah, aquele homem é um pastor. E as pessoas falavam: uau, um pastor. Hoje, quando se diz assim, aquele homem é pastor, as pessoas dizem assim: é 10% no mínimo que ele pega da igreja. Alguma coisa aconteceu nesse intervalo de tempo. O mundo entrou na igreja. O Rio de Janeiro é o templo de Satanás. A igreja não pode aceitar a doutrina de Balaão nem dos nicolaítas. A igreja não pode se omitir, não pode se calar.
Observem a vida do pastor, a minha, e seja ele qual for. Procure ver a sua família. Procure ver o seu testemunho. Procure ver a sua riqueza. E lembre-se que Jesus Cristo era pobre, vivia de doações. Jesus Cristo não tinha carro importado. Jesus Cristo não tinha carro contra tiro. Jesus Cristo não tinha aviões, não tinha casa no exterior. Mas ele tinha fé. A fé do mesmo Pai que ele era. E aí agora, amados irmãos, Jesus já avaliou a situação da região, Pérgamo. Jesus já avaliou o problema da igreja. Agora ele vai fazer o julgamento. A partir do versículo 12 a 16, ele vai primeiro exortar no versículo 16 aos faltosos se arrependerem. O arrependimento é essencial ao povo de Deus. A igreja precisa arrepender-se do seu desvio doutrinário, do seu desvio de conduta. E embora o juízo caia sobre o pecador, aquele que convive com o pecado também será disciplinado e envergonhado por Deus. O pecado da igreja em Pérgamo era a tolerância com o erro e com o pecado. Lembra de Davi, quando ele se prostituiu com Batseba? O seu marido, o marido de Batseba, estava em luta. Ele traz esta mulher, a adultera, ela é engravida, e ele consegue arrumar uma armadilha para matar o seu marido e tomá-la como esposa. E agora essa mulher está grávida, nasce uma criança, e Davi, um rei segundo o coração de Deus, não conseguia enxergar o erro, o pecado, irmão. E o que Deus está falando para nós hoje, cuidado com o seu pecado. Ele pode estar se transformando numa prática comum da sua vida. Precisou o profeta Natan se aproximar de Davi e dizer que ele estava em pecado, para dizer assim: pequei contra Deus, porque os olhos dele estavam fechados, obstruídos. O pecado gera um prazer momentâneo, mas uma tristeza profunda, uma dor imensa, e a tristeza do Pai que nos ama. Está em pecado, irmão e irmã? Estamos em pecado? Esse é o momento de Deus para dizer assim: arruma a tua vida. Segundo, Jesus disse que vai premiar os vencedores. Aos vencedores, Jesus disse que dará o maná escondido. Maná escondido. Pastor, o que é esse maná escondido? Lembra do que é o maná? Quando o povo caminhava no deserto, dia a dia caía do céu alimento. Ao acordarem de manhã, estava o alimento ali. Apenas no sábado que ele não vinha, que era o dia de dedicação a Deus. E havia uma história entre os judeus, que na época da destruição do templo, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, Jeremias, o profeta Jeremias, escondeu o maná, o pedaço de maná que estava guardado, desde Moisés no templo, Jeremias esconde. E para o judeu, o maná escondido refere-se ao banquete permanente. Os rabinos diziam que, ao vir o Messias, o vaso com o maná seria recuperado. Aquele guardado desde Moisés, aquele que estava no templo, o templo que foi destruído, aquele que Jeremias escondeu, quando Jesus Cristo viesse, esse maná seria novamente trazido de volta. O Messias traria o vaso com o maná. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. É o banquete permanente com Deus no céu. Receber o maná significa estar com Deus no céu, em banquete permanente, gozando da vida eterna. Segundo, Jesus diz que os vencedores receberão uma pedrinha branca. Quando as pessoas eram julgadas, e havia um grupo de pessoas a apresentarem a resposta final do julgamento, usavam uma pedrinha branca ou uma pedrinha preta. O número maior de pedrinhas diria sentença. Um número maior de pedrinhas brancas está livre. Um grupo maior de pedrinhas pretas, cada um teria que apresentar a sua pedra, significaria então que a pessoa estava acusada. A pedrinha branca é o símbolo da nossa admissão no céu.
Receberemos uma pedrinha branca de Jesus Cristo, o nosso único juiz, que nos dirá que nós temos a certeza da vida eterna. Repare, maná é gozarmos com Deus das mansões celestiais. A pedrinha é a certeza de que os nossos pecados estão perdoados em Jesus Cristo e vamos para o céu. E um novo nome, uma nova criatura, uma criatura transformada. Vejam bem, quantos homens tiveram seus nomes modificados? Simão, chamado de Pedro. Saulo, para se chamar de Paulo. Abraão, demonstrando uma mudança de vida. Jacó, Israel. Amados, queridos irmãos, o grupo de louvor vai vir para cá agora. Nós vimos o diagnóstico. Pérgamo, o templo de Satanás. Nós vimos o porquê. A doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, uma igreja que convivia com o pecado. E agora nós estamos vendo o julgamento. Há a possibilidade de arrependimento. Há a possibilidade. E aqueles que se arrependerem receberão um maná escondido, uma pedrinha branca, um novo nome. Mas e os que não se arrependerem? Os impenitentes. O juízo é eterno. A morte eterna. A segunda morte, não apenas a morte física, como a morte espiritual. Igreja de Pérgamo. Igreja em Pérgamo. Cidade do Rio de Janeiro. Casa de Satanás. Como é que nós temos vivido, irmãos? Não adianta nós termos sido presenteados com Deus com esse tempo gostoso, bonito, se a nossa vida aos pés do Senhor também não for assim, bonita, limpa e santa. A palavra de Deus diz que nós não podemos aceitar este mundo como ele é. Devemos buscar uma mudança. O mundo de hoje valoriza poder, beleza, riqueza. Mas Deus valoriza um coração puro, limpo. Uma vida de joelhos aos seus pés. Não basta conhecer a palavra, o importante é viver a palavra. E Jesus é a palavra. Lá em João capítulo 1 diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Igreja da freguesia, irmãos, temos que nos avaliar e pensarmos se Jesus escrevesse para nós, diria algo semelhante, ou nós não nos encaixamos nesse perfil de alguém que aceita o mundo, convive com o mundo, mas acha que assim mesmo pode adorar a Deus. Não adianta termos as roupas externas limpas e um coração sujo. Eu convido você a ficar em pé nesse momento e nós pedimos a orientação do Espírito Santo de Deus para podermos olhar para o nosso interior e dizermos assim: Senhor Deus, se há algo na minha vida que não te agrada, me ajuda a tirar, Senhor, me ajuda a tirar, porque nem sempre é fácil tirar. Jonas sabia que estava em pecado, mas ele não teve coragem de pular do barco. Ele pediu àqueles homens apavorados que o jogassem no mar, para que o temporal parasse. E às vezes nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, levante alguém que nos jogue no mar, para que nós possamos ver o nosso erro e mudarmos. Não podemos nos conformar com isso. Vamos fechar nossos olhos e nós vamos orar.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui estamos nós, Senhor. Não há como nós nos escondermos das tuas mãos, nem dos teus olhos. No mais alto dos montes, tu lá estás. No mais profundo dos vales, tu nos encontrarás. No mais longínquo território, tu estás, Senhor. E tu nos conheces, por dentro e por fora. Tu sabes quem nós somos. Tu sabes muito mais do que nós mostramos. Senhor Deus, não queremos ser a igreja em Pérgamo, Senhor. Queremos poder olhar para a sociedade, na cidade que vivemos, e dizermos: não é isso que queremos para nós, nem para nossa família. Uma cidade, Senhor Deus, que demonstra ser o trono de Satanás. Mas, Senhor, nós como igrejas podemos fazer diferença, Senhor. Podemos fazer a diferença. Podemos ser como a igreja de Esmirna, que sofria, era perseguida, empobrecida, cristãos eram mortos, mas era uma igreja que mantinha a sua fé. Uma igreja que não olhava para o chão, mas olhava para o alto. Uma igreja que olhava para a vitória, para a vida eterna. Senhor, faz-nos pensar, Pai. Faz-nos pensar, Senhor. E se há algo em nós que precisa ser extirpado, usa o Teu Espírito Santo para nos ajudar, Senhor. Para que cada um de nós possa levar alegria ao Teu Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, fala com o Teu povo, Senhor. Fala com o Teu povo. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Move o nosso coração. Retira as barreiras e faz-nos enxergar. Faz-nos enxergar. Faz-nos melhor, Senhor. Leva-nos em paz. Ó Espírito Santo de Deus, leva-nos em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor Deus. Igreja, podemos sentar.